Olá, é com alegria renovada que estamos nos encontrando com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, um programa da Liga Espírita Pelotense. O Terceiro Milênio hoje traz um tema relevante que é sobre o aborto. O que diz, o que informa a doutrina espírita sobre este tema. E para falar sobre este assunto, aqui junto conosco, o nosso convidado e o nosso amigo Edmilson Ferreira. Edmilson, que alegria, satisfação contarmos com a tua presença aqui no Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. Que bom, né, Madeira? Essas oportunidades que a direção dessa emissora, bem como vocês, nos dão da gente poder vir falar sobre um tema que diríamos assim um tanto quanto polêmico dentro dos meios, mas muito importante, porque vem exatamente enfocar a visão espírita, tão somente a visão espírita, a ideia bem clara de como a doutrina espírita se coloca diante de uma situação que envolve a todos nós e que é muito importante que as pessoas se esclareçam, se orientem, né? Então, é muito gratificante para nós recebermos essa oportunidade. Eu desde já agradeço a vocês por estarem me dando essa oportunidade de aqui estar para compartilhar desse assunto que entendo assim tão oportuno para todos nós. Nós que agradecemos aqui a presença do nosso amigo Edmilson Ferreira, que sempre nos deixa aqui muitos esclarecimentos. Edmilson, falando sobre a visão espírita, qual é a visão espírita sobre o aborto? É importante, assim, Madeira, sempre que se trata do campo vida e morte, que é o que tem levado a sociedade de maneira geral a se questionar muito, e durante muito tempo nós criamos ideias geográficas de céu e de inferno que sucumbiram com o tempo. Criamos também especificações dentre nós a respeito do nosso futuro na condição de anjos e demônios, e acabamos descobrindo que também ficaram a título de ideia simplesmente com o único propósito de identificar a relação de estar bem consigo mesmo e de não estar bem. E hoje nós entendemos claramente que tudo é um estado de espírito, tudo é um estado de sintonia ao qual nós vibramos. E sempre esse campo que relaciona a vida e que relaciona a morte, ele nos chama muita atenção e oportuniza com isso muitos questionamentos, muitas dúvidas. Então, desde já, a gente gostaria de dizer que o objetivo do Espiritismo é ajudar a formar a opinião e não impor a opinião. É muito importante que todos nós entendamos que o Espiritismo nos dá a maneira com que ele entende que as coisas se põem, mas não nos impõe, não nos condiciona a aceitação da situação, mas sim que cada um, à medida da relação com o seu dia a dia, à medida com a relação da sua compreensão, do seu entendimento, vá buscando para si a melhor forma de conduzir a sua vida. Então, o aborto, mais propriamente dito, é uma relação que está diretamente ligada ao que nós chamamos existência. Então é muito importante nós entendermos que o aborto não interrompe a vida. A vida é eterna. O aborto, ele interrompe uma existência. Dentro de todo um contexto dessa vida, nós recebemos oportunidades na matéria para progredirmos. Progredirmos na relação com a matéria, mas principalmente também evoluirmos moralmente. E toda vez que nos é cerceada esta oportunidade, estamos transgredindo uma lei divina. Então, a prática do aborto, ela é considerada, alguns meios, e até na própria bibliografia,
a gente comumente vê a palavra crime. Eu acho a palavra crime uma palavra muito forte, Madeira, mas entendo que seria um cerceamento da oportunidade, da relação com a matéria, daquele espírito ter a oportunidade de enfrentar as vicissitudes e, fruto dessas vicissitudes, ele progredir, avançar em todo o seu contexto moral. Então, essa transgressão nós chamaríamos de um efeito contrário à lei divina que preserva a vida. Dentro das leis divinas nós temos a lei de reprodução, que objetiva exatamente a perpetuação, a dar a oportunidade para que nós vamos reencarnando, e com isso nós vamos aproveitando essa reencarnação dentro de todo um processo. É muito importante entendermos que não existe receita e nem bula que dimensione o tempo físico que estaremos aqui. Isso poderá ser alguns minutos, alguns segundos, algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos, muitos anos. Gostaríamos até de estar muitos anos, mas a gente sabe que nós temos uma data que entendemos como início, que começa lá na concepção, lá na união de óvulo e espermatozoide, quando há a relação carnal do homem e da mulher. Então, o fruto dessa relação, estando a mulher receptiva àquela situação, ali aquela união, vê, Madeira, com uma ação do espírito, ela já é tão grande que o óvulo manda para o espermatozoide que irá fecundá-lo, ele encaminha sinais. Então, o que já se entende? Que para toda uma ação inteligente, para todo efeito inteligente, existe por trás alguém que está agindo com inteligência. Então, ali já existe a ação espiritual, que a partir dali vai se unindo, vai se constituindo naquela célula ovo, como uma oportunidade, como um ganho de uma nova existência. O cerceamento disso a gente entende e se chama como prática abortiva. Um outro aspecto muito importante também dentro da prática do aborto, eu não diria nem a termo de divisão, mas a termos até de entendimento, não é? Nós temos o aborto provocado, que é aquele onde o homem e a mulher, ou o grupo que envolvem aquela situação, resolvem entre si desfazer uma ação natural e que está dentro de todo um contexto da vida, resolvem entre si desfazer aquele ganho que tiveram, que foi a oportunidade de dar uma nova existência para um irmãozinho que sabe-se lá o tempo, claro, que aguardava por aquela oportunidade. Então esse seria o aborto provocado. E tem um outro que causa muita preocupação para as meninas, para as mulheres, não é? Que é aquele aborto espontâneo, ou seja, esse irmãozinho que está se ligando já no momento da fecundação, partícula a partícula, ali, Madeira, ele tem plena consciência de todo o enfrentamento que ele terá durante aquela existência, seja rejeição do pai, rejeição da mãe, rejeição do meio da sociedade por algum problema físico, por a cor de pele, por um contexto social, por toda uma situação desencadeada, fruto de uma escolha dele, dentro da programação reencarnatória que ele preparou anteriormente para essa existência. Então ali ele está consciente de todo esse mecanismo. Até o terceiro, quarto mês de gestação, ele, fruto do seu livre-arbítrio, ele poderá desistir daquela existência. Então, que são aqueles chamados, aqueles abortos que a mãe, a menina, a moça, a mulher, ela sofre muito por achar que aquilo é uma punição de Deus, que é um castigo divino, que é alguma coisa muito errada que ela fez para estar pagando por aquilo ali. Vamos entender.
Vamos entender que é um irmãozinho que resolveu desistir da sua oportunidade, e ela não deve com isso se culpar nem se condenar por essa ação, porque é uma relação natural de oportunidade. Assim como nós temos a liberdade de escolhermos quando queremos ter um filho, basta que haja a união do casal para que isso se dê e a mulher estar no período fértil, assim também na condição de espírito, nós também nos damos a oportunidade de decidirmos quando entendermos que a escolha na época foi equivocada, ou seja, um arrependimento do espírito. Então são essas duas situações que se apresentam e que os comprometimentos, Madeiras, eles são simultâneos e são proporcionais à condição de cada um, seja no caso da mulher, do homem e de todos aqueles que se envolveram no contexto, ou seja na condição do irmãozinho que está chegando de ter desistido dessa reencarnação. Edmilson, nós temos assim acompanhado pelos meios de comunicação as discussões, debates, a questão do aborto de anencéfalo. Qual é a visão espírita? O que diz o espiritismo sobre isso, o aborto de anencéfalo? Sabe, Madeira, uma coisa muito bacana assim que a gente tem observado e até conversávamos anteriormente, que legal a gente poder ver que todos os segmentos dentro de um contexto religioso estão se voltando independente. Existem as discussões de credos, de religiões, né, de entender que esta ou aquela está mais correta, mas neste mecanismo nós observamos um consenso. Ou seja, as religiões de maneira geral estão se voltando muito para a perpetuação da oportunidade da vida. Então, assim, eu me senti muito triste no dia 11 de abril, quando vi o desembargador relator Marco Antônio promovendo todo aquele relatório a respeito do anencéfalo, né? E assim com uma visão muito materialista, Madeira, muito voltada à relação física e fugindo exatamente a coisa mais importante que nós recebemos, que é o ato de existir, que é o ato da oportunidade. Então, por uma ação física, nós estamos tolhindo um espírito, seja por minutos, seja por horas, seja por uma fração de segundos que ele tenha a oportunidade de estar aqui entre nós. Aquilo está inserido na sua vida. Ele é um resgate desse irmãozinho que optou por uma situação física desse tipo para passar. Claro. Então, não somos nós, os homens, quem temos que determinar quanto tempo ou mensurar quanto tempo alguém tem que durar, dar mais valor àquele que vai durar mais em detrimento daquele que tem uma possibilidade de durar um tempo um pouco menor. Então, assim, é muito importante o encaminhamento da ciência e que mostra exatamente que é um procedimento, que é uma doença que tende a inibir a vida num estágio muito curto, a gente sabe disso. Mas a ciência, ela veio para auxiliar o homem, para amparar o ser, para que ele possa fazer uso dela na manutenção da vida e não com o propósito de destruir a oportunidade. Então, entendemos que de forma alguma devemos coibir a oportunidade de alguém que quer viver. E a questão da pílula do dia seguinte, qual é a informação da doutrina espírita a respeito da pílula do dia seguinte? É um anticonceptivo que tem uma substância chamada levonorgestrel, que tem exatamente como objetivo inibir o óvulo no dia seguinte, inibir a implantação do óvulo. Então, com isso, entendemos que já existe uma ação do espírito naquela relação espermatozoide e óvulo.
Então, essa pílula, essa prática, ela vem exatamente inibir a implantação deste óvulo num segmento de procedimento natural. Então, por sua vez, ela é considerada também uma prática abortiva. Na questão Madeira 694 do Livro dos Espíritos, no que tange aos obstáculos à reprodução, Kardec deixa muito claro, numa pergunta que ele faz aos espíritos, da seguinte forma: qual é a relação que se entende por aqueles que optam por meios negativos à reprodução em prol da sexualidade? Kardec faz essa pergunta aos espíritos. E os espíritos lhe respondem: aí está a maior prova do apego do homem à matéria, ainda em detrimento ao espírito. Chama-nos a atenção o quanto ainda estamos materializados. Exatamente. O quanto ainda estamos voltados à matéria. Então, é lógico, não vamos usar de hipocrisia e entendermos que se alguns métodos anticonceptivos, fruto da criação do homem, do intelecto do homem, eles vieram para regrar uma sociedade como um todo, desde que não utilizados de maneira abusiva e que tendam a retardar toda uma relação de uma lei de reprodução, ele ainda dentro dos mecanismos de compreensão nosso, de estágio nosso, eles ainda têm um grau de tolerância, porque medeiam exatamente uma relação que não ocorre somente com os animais, ocorre também com os vegetais, onde irá cercear um crescimento, uma proliferação muito excessiva de determinados segmentos. Então, existe todo um controle natural. Então, a oportunidade que Deus nos deu através do intelecto de vislumbrarmos essa condição anticonceptiva, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, não é? Que seria cercear um crescimento em prol de sofrimentos materiais e sofrimentos físicos. Vê que com a população, a gente sabe que hoje o que produzimos de alimento, ele teria condições de sustentar, Madeira, 3/3 da nossa população, e nós vimos irmãozinhos morrendo de fome. Então, aí está uma prova ainda do egoísmo do homem, do orgulho do homem, da ação do homem. Então, até que conquistemos essa capacidade de vivermos em sociedade, de sermos espírito amor, de nos amarmos, de nos respeitarmos, até que isso aconteça, com certeza esses efeitos anticonceptivos ainda serão necessários na sociedade. Edmilson, as mulheres, aquelas mulheres, no caso, que foram vítimas de estupro e de abuso sexual e que, em decorrência disso, engravidaram e que estão pensando em abortar, qual é a orientação espírita neste caso daquelas mulheres que sofreram estupro e abuso sexual, que engravidaram e elas pensam em engravidar? O que diz o Espiritismo? Qual é a orientação espírita sobre este caso? Um fator muito importante para todos nós entendermos é que nada acontece por acaso. As coisas não se dão ao bel prazer. Ninguém veio a este mundo, Madeira, para ser um estuprador e nem tampouco para ser uma vítima. Ninguém veio para ser o algoz e nem tampouco alguém para ser vítima. As ações, elas se dão exatamente por negligência nossa, por sucumbirmos a tendências naturais que temos. Então a gente sabe com certeza que existe um algoz nessa ação e que existe uma vítima, que é a moça, que é a menina, que é a mulher que sofreu esta violência. Puxa vida, gente, se já existe uma vítima e só essas irmãzinhas que passam por esse tipo de situação para poderem dimensionar o sofrimento, o constrangimento que existe, então por que vamos atacar e fazer uma outra vítima, que é um irmãozinho que
fruto dessa relação, está tendo uma oportunidade de estar aqui entre nós. É muito importante entendermos que uma regra de aceitação geral de que os fins não justificam os meios, né? É entendermos que realmente a ação foi uma ação contrária, mas o amor prevalece. E nós temos tido assim a oportunidade de analisar que nas relações entre mães e filhos e crianças que não sofreram o uso do aborto em função dessas práticas e estão aí hoje, a gente vê que a relação de amor, a relação de afeto existente entre a mãe e o filho é muito grande, porque é uma prática de caridade muito grande da menina, da moça, da mulher, de dar a oportunidade para aquele irmãozinho, para que ele siga a sua jornada. Então, que não faça uma outra vítima, que dê sim oportunidade, que busque amar esse terceiro, porque esse é o objetivo. Não é de relação homem e mulher, é nos amarmos. E no caso, se ela não conseguir este amor, que encaminhe então para uma adoção? Exatamente, porque se as coisas aconteceram dessa forma, é porque realmente existia alguma relação entre esse trio, seja o algoz, seja o menino ou a menina que estará advindo, e a menina, a moça que foi vítima. Então, são duas vítimas de uma situação muito difícil e que precisam de ajuda. Então, se ela não se encontrar em condições, que indique para adoção, que com certeza tem muitos casais aí dispostos a dar amor, independente dos laços consanguíneos. Perfeito. Edmilson, qual o grau de comprometimento do médico, do enfermeiro ou daquelas pessoas que realizam essa prática, a prática do aborto? Qual é o grau de comprometimento dessas pessoas? Porque a gente sempre fala muitas vezes no caso da mulher que cometeu o aborto, mas também existe aqueles a qual são responsáveis por essa prática. Qual é o grau de comprometimento dessas pessoas? São corresponsáveis, na Madeira, porque realmente em um contexto de uma prática abortiva existem vários que se envolvem, porque tem aqueles que se envolvem por omissão. Sabem que está existindo uma situação e não dão o que nós chamamos de pitaco, não dão uma opinião, não participam para que a coisa se direcione daquela forma, para que aquela pessoa se sinta desamparada, aquela menina, aquela moça, aquela mulher se sinta desamparada e acabe tomando determinada atitude. Então, o comprometimento, Madeira, ele se dá exatamente na proporção da nossa compreensão e do nosso entendimento. Então, seja o médico, seja o rapaz, o homem que esteve envolvido com essa menina, os pais, se de certa forma tomarem conhecimento, todo aquele pessoal que participa, ele vai se comprometer. E é muito importante, e vejam que coisa maravilhosa que é essa oportunidade que Deus nosso Pai nos dá. Ninguém é castigado, porque não existe castigo, mas a nossa consciência nos cobra. E ela nos cobra, Madeira, exatamente na proporção do nosso conhecimento. Ou será que se perguntarmos para um médico se está sendo tolhida uma vida, ele não sabe que está sendo tolhida uma vida? Ele sabe. Não é? Até porque ele estudou, se formou para salvar vidas, para lutar em prol da vida. Em prol da vida. Então, com certeza, vai chegar um momento, se não momentaneamente, vai chegar um momento que ele mesmo vai se cobrar por os atos que cometeu. Então, a cobrança, ela é nossa. A punição também é nossa. O comprometimento, ele é nosso. E dentro de uma lei de causa e de efeito, ou ele é imediato, ou ele se dá
na condução natural da nossa vida. Por isso que às vezes, irmãozinhos passam por dores, por dificuldades, por problemas e ficam se perguntando, mas meu Deus, aonde foi que eu errei? Não vamos esquecer da lei de causa e efeito. É verdade. Edmilson, aquelas pessoas que de alguma forma, direta ou indiretamente, se envolveram na prática do aborto, mas que se arrependeram, né? O que eles podem fazer para reparar este erro? Isso é muito bacana, Madeira. O reconhecimento. Quando nós reconhecemos, porque o ser dentro do campo da razão e da emoção, ele divaga muito. E aí estão os acertos e os erros. Então, o reconhecimento do erro, ele já é um passo muito grande que nós demos para vencer essa tendência que temos. Então, com certeza, nós podemos reverter, sim, essa situação. O que nos diz através do Evangelho de Pedro, né, das passagens de Pedro, né, que devemos ter muito carinho entre os homens, porque a caridade supera todos os males praticados. O amor cobre uma multidão de pecados, um gesto de amor. Um gesto de amor. Então, a revitalização do nosso eu, o entendimento, porque aquilo que já foi feito, como já nos dizia o Espírito de Joana de Ângeles, né? Não adianta a gente sofrer e ficar se culpando por o passado, já foi. E nem também ficar inquieto, ansioso por o futuro, pois este ainda virá. Vamos viver o presente, na sua essência, ser espírito, amor, entender que se erramos, erramos. Não devemos cometer os mesmos erros e, principalmente, sempre que tivermos oportunidade de fazer, de praticar, de agir em caridade com o nosso próximo, que possamos agir. Talvez aquela criança que estava com frio, em uma noite fria a gente tirou uma jaqueta, não é? Um agasalho nosso, que pode até ter custado caro, mas tiramos do fundo do nosso coração, entendendo que aquilo vai ser uma ajuda para aquela criança, para acalentar pelo menos aquela noite fria. Ali nós não estamos resgatando um ato falho que cometemos lá para trás. Então, todos os nossos atos, eles têm essa capacidade, eles têm essa propensão. Não vamos pensar que se agimos errado, que um dia a gente vai pagar por isso. Não, nós somos capazes sim de revertermos. Deus é Pai, Deus é amor, e não nos sintamos culpados. Vamos entender que muitos atos envolvem o momento, envolvem a nossa ignorância, envolvem situações estas que acabam por si naturalmente ao longo da nossa vida sendo superadas. Esse é o objetivo de todos nós. Edmilson, nos resta te agradecer por nos trazer esclarecimento, conforto, alento. Nosso muito obrigado. Sou eu quem agradeço. Sempre que for chamado aqui estarei, e muito feliz por a oportunidade. Estou muito satisfeito, porque acho que a gente deu um passinho aí para se ajudar em prol de um questionamento muito grande da sociedade, que é as práticas abortivas. Muito obrigado. Nós que agradecemos e informamos que os nossos programas estão disponíveis nos portais www.tvferques.org.br, Canal 3 e www.lep.org.br/Terceiro Milênio. Acesse a um desses portais que você estará assistindo aos nossos programas. O Terceiro Milênio fica por aqui. Nós agradecemos seu carinho, sua atenção, sua audiência. Lembrando que temos encontro marcado em nosso próximo programa. E nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos a todos um dia maravilhoso. Que todos tenham uma semana repleta de amor, saúde, sucesso, paz e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus